E nós vamos abrir as nossas Bíblias, mais uma vez, na carta aos Hebreus, no capítulo 9. Hebreus é o divisor de cartas. Hebreus, logo após as cartas paulinas e antes das cartas gerais. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Eu farei a leitura a partir do versículo 11. E eu peço que os irmãos me acompanhem em vossas Bíblias e mantenham a mesma aberta nesse texto. Nós vamos meditar juntos a respeito do assunto que o autor aos Hebreus trata aqui, nestes parágrafos. São 2 parágrafos. Bem, diz assim a Sagrada Escritura, Hebreus 9, versículo 11: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à pureza da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu, não só o próprio livro, mas também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como o sumo sacerdote. Cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo
tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós estamos diante da sua palavra. Ela já foi lida aqui essa noite, o Senhor já tem falado conosco. Mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue agora, através desse texto, a nos ensinar, porque estamos sedentos de Ti, ó Deus. Precisamos de ouvir a Sua voz. O Senhor nos trouxe até aqui somente para isso. E eu te peço também, ó Deus, que o Senhor a aplique nas nossas vidas. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meus irmãos, é impossível expor todo esse texto no pouco tempo que nós temos. Mas eu quero aqui, resumidamente, pensar com os irmãos a respeito dessa superioridade da nova aliança com relação à antiga aliança. Eu quero pensar com os amados a respeito disso, a superioridade da nova aliança, uma redenção perfeita e eficaz. E hoje nós vamos tratar da primeira parte do texto. E lembrando sempre que a carta aos Hebreus, ela é chamada de a carta das sombras. Bem, por que sombras? Porque o autor aos Hebreus, ele trata de mostrar todas aquelas coisas, todos aqueles ritos do Antigo Testamento como sombra do que haveria de vir. E todas aquelas sombras apontam para algo na nova aliança. Esse é o intuito do autor aos Hebreus, de chamar tanto a atenção do seu ouvinte ou do seu leitor para esse ponto, para tratar de como que era antigamente e como que agora é. Como que funcionava a antiga aliança, o antigo concerto, e agora como funciona na nova aliança, no novo concerto, ou como queiram, no Novo Testamento, como bem deixou claro aqui o autor aos Hebreus. E uma coisa que eu quero tratar aqui, pelo menos uma delas, é a respeito do tabernáculo. O tabernáculo, ele teve a sua primeira construção, por conta de que o povo habitava em tendas, era um povo nômade que estava peregrinando pelo deserto. Eles então recebem a ordem de Deus para construírem um lugar de adoração. E como eles estavam a andar pelo deserto, não poderia ser um templo fixo. Eles então tiveram que construir o tabernáculo. E aquele tabernáculo já apontava para algo que viria. Nós temos muitos símbolos ali representados no tabernáculo. Mas esse tabernáculo evoluiu. Quando o povo fincou raiz na terra prometida, então veio a construção do templo, na época do rei Salomão. E agora o tabernáculo deixa de existir e passa a ser um local físico e fixo aqui na terra, um templo. Mas esse templo também foi destruído. E Jesus aponta para si como agora um novo templo. E então nós temos aqui a transitoriedade do tabernáculo terreno, apontando para algo que viria de novo para nós, que agora conhecemos e recebemos a nova aliança. Então nós temos aqui o tabernáculo e o templo, e isso é o que podemos chamar da evolução da redenção. Porque se era preciso que todos aqueles sacrifícios fossem feitos ali, como um rito, para que as pessoas fossem purificadas dos seus pecados, recebessem o perdão dos seus pecados, então nós temos uma evolução. Nós estamos progredindo. E o autor aos Hebreus
traz para os seus leitores, a partir do capítulo 8, uma exposição clara do que significa realmente a antiga aliança. E ele diz que a antiga aliança é um símbolo transitório da nova aliança. Se a antiga aliança ela foi promulgada por conta de sangue de animais, a nova aliança é no sangue do Filho de Deus. E esse símbolo, ele era constituído de 3 coisas principais. Vamos lá. O tabernáculo, o sacerdote e o sacrifício. O tabernáculo, o sacerdote e o sacrifício. O tabernáculo saiu de cena com a construção do templo. Porém, os sacerdotes e o sacrifício continuavam a fazer parte daquilo que o escritor bíblico chama de parte principal dos rituais, ofertas e sacrifícios oriundos da lei mosaica, que sempre se mostravam imperfeitos e ineficáveis. Tendo em vista que era necessário que isso se repetisse ritualmente todos os anos. Funcionava assim. Todo ano eu ia até Jerusalém, levando um cordeirinho, para que fosse feita propiciação pelos pecados meus e de minha família. Um sacerdote pegava esse cordeirinho, imolava esse cordeirinho, e o sangue desse cordeirinho era passado para as mãos do sumo sacerdote. O sumo sacerdote então entrava no Santo dos Santos e aspergia aquele sangue ali na Arca da Aliança, em todos os símbolos que ali existiam. E no ano seguinte eu voltaria lá com outro cordeirinho, e aí seriam todos os anos o mesmo ritual. Isso era necessário. Isso mostra também que todos esses rituais, eles não tinham a eficácia, porque se há de se repetir, é como o autor aos Hebreus diz, Cristo fez isso uma vez só, porque Cristo não poderia morrer todo ano. Ele morreu uma vez só. O texto lido traz a solução definitiva para esse problema da transitoriedade. Jesus, ele é o sacrifício que não se repete porque é perfeito e eficaz. A nova aliança, então, só pode ser superior porque a sombra da antiga não é mais sombra, visto que o mediador havia chegado. No versículo 11, o autor aos Hebreus diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Quando Cristo veio, a sombra deixou de existir. O contraste entre a antiga e a nova aliança, a sombra e o verdadeiro, o símbolo e a realidade. Isso vai nos trazer então ao tema que eu quero discutir com os irmãos agora. Convido os irmãos a pensarem junto comigo sobre uma redenção perfeita. Uma redenção perfeita. Não mais
com aqueles rituais do Antigo Testamento, da antiga aliança, mas uma redenção perfeita. E por que é perfeita? Em primeiro lugar, olhem comigo aí na sua Bíblia, os versículos 11 e o versículo 24. O 11 que eu acabei de ler, eu vou ler a partir da parte B, que diz assim: mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. O versículo 24 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E a primeira coisa que nós vamos pensar juntos aqui é que uma redenção perfeita só é possível porque o tabernáculo é perfeito. O tabernáculo agora não é mais construído por mãos humanas. É um tabernáculo perfeito. E como é que era esse tabernáculo? Nos versículos de 2 a 5, do capítulo 9, o autor aos Hebreus escreveu assim, vejam bem, façam o desenho de como era esse tabernáculo. Olhem comigo, de 2 a 5, capítulo 9. Com efeito foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu encontrava-se o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Dentro dessa arca estavam o maná, que serviu de alimento para o povo no Egito, no deserto, que serviu como o pão que veio do céu, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, ou os 10 mandamentos, dentro da arca da aliança, e sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Assim era o tabernáculo. Esse é o desenho do tabernáculo. Assim, ele foi construído, com o fim que nós já vimos aqui, e para o fim que nós vimos aqui. Mas como ele é agora? Como é que o tabernáculo da nova aliança é? Ainda no versículo 11 diz: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não desta criação. O tabernáculo agora é maior e mais perfeito. No versículo 24, nós lemos assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Meus queridos, sabe onde é o tabernáculo? Sabe como é que ele é agora? Jesus entrou lá, diante do Pai, lá no céu, representando cada um de nós. O tabernáculo é celeste. Nós não precisamos mais daqueles ritos. O nosso mediador, ele veio para nos representar diante de Deus, não diante da arca da aliança.
Porque a Arca da Aliança era o símbolo do próprio Deus, era a presença divina no meio do povo. Mas agora nós temos a presença divina no nosso meio, sem mais necessidade de nenhuma Arca da Aliança. O tabernáculo é perfeito por conta disso. Ele é o mais perfeito. Ele não foi construído por mãos humanas. E mais, ele não é desse plano terrestre. Ele é do céu. O nosso tabernáculo é uma realidade no céu. Em segundo lugar, meus queridos, uma redenção perfeita também se dá. Versículo 11, a parte A, diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote. O versículo 15 diz assim: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança. Uma redenção, ela só é perfeita, primeiro, porque o tabernáculo é perfeito, e segundo, porque o sumo sacerdote é perfeito. O nosso sumo sacerdote, ele veio como nosso mediador. Mas, outra vez, vamos fazer o contraste. Como é que era esse sumo sacerdote? Os versículos 6 a 9 dizem assim. Vejam bem, capítulo 9, versículos 6 a 9. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, o Santo dos Santos ainda não se manifestou. É só uma figura. Mas, como ele é agora? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, versículo 11. Versículo 17 diz: pois um testamento não é confirmado no caso de mortos, ou melhor, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Um testamento só tem validade depois que o testador morre. O nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote é perfeito, porque ele é o testador. E com a sua morte, nós agora temos um novo testamento. O Novo Testamento só existe por conta da morte do testador.
Duas coisas para nós pensarmos aqui. Primeiro, ou melhor, três coisas. Primeiro, ele é de uma ordem superior. Jesus não é um sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Segundo, ele é quem é o mediador da nova aliança. Versículo 15. E terceiro, ele é o testador desse Novo Testamento. Versículos 16 e 17. No versículo 16 diz assim: porque aonde há testamento é necessário que aconteça a morte do testador. O nosso sumo sacerdote é perfeito. Nenhum dos sacerdotes estariam dispostos a morrer por aquele povo. E nenhum deles seria a propiciação, porque eles eram imperfeitos. Eles faziam propiciação pelos próprios pecados, os seus pecados e dos outros. Mas o nosso sumo sacerdote, ele não tem pecado. Pelo contrário, ele assumiu o nosso. Ele tomou para si os nossos pecados. Por isso que nenhum sumo sacerdote da antiga aliança pode ser comparado a ele. Nenhum ser humano pode ser comparado a ele. Nenhum sumo pontífice pode ser comparado a ele. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o mediador da nova e eterna aliança. Por último, meus queridos, uma redenção perfeita só é possível porque o sacrifício é perfeito. Leiam comigo os versículos de 12 a 14. Não por meio de sangue, de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O sacrifício é perfeito. E nós vimos aqui como que era o sacrifício. O autor aos Hebreus diz, a partir do versículo 7, como é que era esse sacrifício. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferecesse por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficáveis para aperfeiçoar aquele que presta
culto, inefficáveis. E como é que é agora? Como é em Cristo? Muito mais, versículo 14, o sangue de Cristo. Se aquilo tudo surtir algum efeito, muito mais agora o sangue de Cristo, que é eterno. Não, Cristo não é aquele cordeirinho que morre todo ano. Foi uma vez por todas. Ele é o sumo sacerdote e ele é o cordeiro. A si mesmo se entregou por nós. É por isso que essa redenção, ela só pode ser perfeita se o sumo sacerdote for perfeito, se o tabernáculo for perfeito e se o sacrifício for perfeito. Isso só vai valer nas nossas vidas dessa forma. O sacrifício de Cristo nos enche de gloriosas bênçãos. O sacrifício de ovelhas e bodes, não. Eles não podem nos dar essas bênçãos. Eu quero compartilhar com vocês, para nós terminarmos, 3 bênçãos que nós recebemos. 3 delas, né? Que nós recebemos nesse sacrifício. Primeiro, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, e entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. A redenção não é só perfeita, ela é eterna, uma vez por todas. Essa é a primeira bênção que nós recebemos, uma redenção eterna. A segunda, que também sangue de bodes e ovelhas e novilhos seria incapaz de produzir. Versículos 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre o contaminado, ou os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas. Vocês sabem o que é purificar? Vocês já tomaram água filtrada? Já, né? Qual a diferença de água filtrada e de água purificada? O filtro deixa resíduos. Agora, a purificação não. Sabe o que é purificação? É voltar ao que era, na origem. Nós às vezes pensamos que purificação é, não, Jesus nos transformou, deu uma mexida aqui, acolá e tal, e agora eu estou puro. Não, nós fomos feitos para o louvor e glória de Deus. Nós fomos criados perfeitos. Mas tivemos um problema com o pecado original, e isso nos tornou impuros. E agora nós somos purificados pelo sangue de Cristo. O sacrifício perfeito. O sacrifício
perfeito. Terceira bênção. Nós temos aqui então uma redenção eterna, nós temos uma purificação da mente, ou uma renovação da mente, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 2, ele diz assim: e não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma purificação da mente. E a terceira bênção, versículo 14, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós temos aqui a separação ou a santificação para o serviço. Nós somos separados por Deus para a boa obra. Nós somos chamados por Pedro de sacerdotes. Vejam vocês. Nós agora não precisamos mais daqueles sacerdotes para ficarem carregando as nossas ovelhinhas. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Pedro disse assim, na sua primeira carta: nós sabemos de cor esse texto, não é não? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Viram aí a importância? Viram a responsabilidade que nos é concedida com o sacrifício eficaz, com aquele sacrifício perfeito? Cristo nos proporcionou isso quando Ele morreu naquela cruz, sendo Ele o sacrifício perfeito. Nós agora somos chamados de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, exclusivo de Deus. Nós somos propriedade dele, com um fim. Com um fim. O que o sacerdote fazia? Representava o povo. E nós fazemos o quê? Isso. Nós vamos proclamar as virtudes de Deus para esse povo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Concluindo, meus amados, Cristo ofereceu, de uma vez por todas, o maior dos sacrifícios, o sacrifício de si mesmo, para satisfazer a justiça de Deus e nos reconciliar com Ele, nos levar de volta para Deus. Com isso, a nossa culpa, ela foi transportada, a nossa culpa foi transferida e imputada nele. Ele sofreu a penalidade que nós deveríamos sofrer. Ele eliminou o pecado pelo sacrifício de si mesmo.
Do mesmo modo que o novo tabernáculo perfeito difere do antigo tabernáculo imperfeito, do mesmo modo que o sumo sacerdote perfeito difere do antigo sumo sacerdote imperfeito, o sacrifício perfeito de Cristo difere do de animais, porque foi voluntário, foi espontâneo, foi moral e foi racional. Por tudo isso, nós podemos crer, meus amados, que a nova aliança nos garante uma redenção perfeita e eterna. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos nos colocar de pé? Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra lida e explicada. Te louvamos, ó Pai, porque, de fato, o Senhor nos ensina que tudo aquilo que aconteceu no passado, todos aqueles rituais, todos aqueles sacrifícios, eles eram ineficazes, porque, de fato, faltava alguma coisa. Faltava algo, ó Deus, que o Senhor já tinha preparado desde a fundação do mundo. E o Senhor, ao trazer para o nosso meio o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote, o nosso representante oficial diante do Senhor, o nosso mediador, como diz a sua palavra, ele ofereceu a si mesmo para fazer propiciação pelos nossos pecados. O seu sangue nos remiu, nos purificou. E isso, ó Deus, é perfeito. Nenhum animal mais carece de morrer para a propiciação de pecados. O seu Filho já fez isso. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender cada dia mais e valorizar tamanho sacrifício. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor coloque o desejo no coração da sua igreja de cada dia mais compreender o tamanho dessa obra. O sacrifício perfeito, o sumo sacerdote perfeito, em um tabernáculo perfeito. Te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a sua igreja. Abençoe, Pai, cada um dos irmãos que aqui está presente. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que congregam nessa igreja. Abençoe suas famílias. Que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal. Nós só temos que te agradecer por tamanho cuidado que o Senhor tem dispensado a nós. Eu te peço que o Senhor continue durante toda essa semana, ó Deus, nos protegendo, nos livrando, nos guardando de todo o mal. Abençoe para que os nossos irmãos que se encontram enfermos sejam restabelecidos, possam voltar às suas atividades normais. Aqui, ó Deus, eu me lembro do reverendo Jairo. Te peço que o Senhor faça um milagre na sua vida, restaure a sua saúde. E de igual modo eu também peço que o seu Santo Espírito possa estar consolando
a família do irmão Cícero. Grande perda, como todas as outras são. E eu te peço que o Senhor acalme os nossos corações e nos dê uma semana abençoada, debaixo da sua graça, com toda a sua misericórdia. No nome de Jesus. Amém.